Muito bem, então, Pastor Vítor, eu posso pegar o meu café? Nós temos a nossa convidada aqui. Muito bom dia, dona. Bom dia, Filomena. Filomena. Tudo bem com a senhora? Bem, obrigada. Hoje está bem, não é? Estou. Posso servir-lhe um café? Sim, senhor. Então vamos lá. Hoje eu sirvo. Hoje eu sirvo a todos. Temos aqui hoje um bolo de coco. Bolo de coco. E o nosso cafezinho. Sem açúcar, saudável. Que o açúcar já está no bolo, não é? Então, o senhor, a senhora que está em casa a acompanhar o programa, já está na hora da gente tomar o nosso pequeno almoço. Eu sei que tem gente que fica à espera que a gente beba o nosso café para também beber o cafezinho junto conosco. E eu agora vou falar com a dona Maria Filomena, que veio da moita, não é? Para nos contar o que Deus fez na vida da senhora. Qual foi a transformação que Deus fez na sua vida? A minha transformação, portanto, quando eu entrei na igreja, eu tinha uma mágoa de uma amiga minha, né? Nós fomos amiga assim muito tempo e na certa altura da vida dela ela precisou de mim e eu ajudei ela. E eu depois, deu um tempo, ela deixou de me falar, sem mais nem menos, e não me ia mais à minha casa nem nada, nós éramos da casa uma da outra. E depois, entretanto, eu fiquei doente. E quando fiquei doente, eu esperei que ela... Pronto, quando a gente não tem o Senhor Jesus, a gente faz, esperando que a pessoa depois, um dia, quando a gente precisar, a pessoa vem retribuir, não é? E eu, quando fiquei doente, fiquei à espera que ela me ajudasse. E foi aí que ela me virou as costas. E ela me virou as costas e depois foi falar para outras pessoas que ela não ia me visitar porque ela não era médica para ir me curar. E aquilo... Aquela palavra... caiu mal dentro de mim. E eu fiquei com mágoa, porque eu fiquei a pensar, eu fiz tudo para ela, quando ela precisou de mim, eu fiz tudo o que eu pude, e agora ela retribuindo desta maneira. E então eu fiquei com aquela mágoa dentro de mim. E aquilo retribuiu, eu já estava doente, ganhei uma úrsula gástrica no estômago, fiquei com depressão, tinha dores de cabeça que não passava, tomava 12 comprimidos para dormir, não conseguia dormir. E então, aí foi andando, até quando eu conheci o Senhor Jesus. Agora, dona Filomena, a senhora, naqueles momentos em que não conseguia dormir, porque o tempo foi-se passando, mas a senhora continuava a lembrar-se da situação que ocorreu? Quer dizer, aquela lembrança não era ultrapassada? Não ultrapassava, não. Ficava a remoer. Era uma angústia, remoía-me por dentro. E cada vez eu ia piorando, a minha situação de saúde ia piorando. E foi só quando eu entrei na igreja, então passando uns meses de eu estar na igreja, e eu via que as coisas não andavam como eu queria, né? Estava a fazer as coisas tudo direitinho na igreja. E foi quando eu fui ter com um pastor e falei com ele. Então ele que me disse, a senhora tem mágoa. Eu não fiquei calada, não disse nada porque realmente eu reconheci que eu tinha mágoa. E que eu tinha mágoa dela, porque eu fiquei mesmo com mágoa dela. E então foi aí que eu tomei atitude, porque o pastor disse-me assim, olha, enquanto você não tirar essa mágoa que você tem aí, Deus não vai conseguir fazer nada na sua vida. E então é aí que eu tomei coragem, porque antes disso eu pensava em falar com ela, mas eu não tinha coragem. É aí que eu tomei coragem e falei com ela, encontrei com ela na rua e parece que foi mesmo Deus, que depois eu saí de casa, fui à igreja, no outro dia eu saí de casa e encontrei logo com ela. E aí eu fui ter com ela, falei com ela e perdoei ela. E nesse momento eu senti um alívio dentro de mim. Eu fui para casa leve, fui descansada e assim eu comecei a fazer as minhas correntes, comecei a vir à igreja, sempre a pedir perdão a Deus, a orar por ela também. E então foi aí que eu fiquei livre. Fiquei livre de tudo, fui curada, fui liberta, recebi o Espírito Santo e hoje eu estou aqui. Como é que está a senhora? Como é o interior da senhora? O meu interior é limpo, graças a Deus. Que eu recebi o Espírito Santo, quando eu recebi o Espírito Santo, tudo passou, eu fiquei livre de todas aquelas mazelas que eu tinha dentro de mim.
E o passado? O passado não se lembra mais. O passado não é o presente mágico, agora é o Senhor Jesus. Agora, é interessante, Dona Filomena, que a senhora é que procurou aquela sua amiga. Sim. A senhora pediu perdão a ela? Sim. Mas não foi ela que lhe fez mal assim? Sim, mas eu entendi que eu é que estava a precisar. Eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi o homem de Deus a falar comigo, eu ouvi Deus a falar comigo, porque eu entendi que já estava um tempo na igreja, eu entendi que se eu não lhe perdoasse, o que ela fez para mim não tinha importância, porque se eu não lhe perdoasse, também Deus não ia me perdoar. E os meus problemas não iam acabar. Então eu entendi isso. Então eu é que cheguei nela, porque eu antes parece que eu tinha medo dela, mas nesse dia eu cheguei nela, sim, assim, normalmente, como se a gente estivéssemos a falar há muito tempo. E eu é que cheguei nela, tirei a conversa com ela e falei com ela. E após aquela conversa, após o perdão, a senhora teve paz? Eu tive paz, porque eu não tinha paz, eu não dormia, eu era uma pessoa que não tinha paz dentro de mim, eu batia nos meus filhos, arranjava problemas com o meu marido, eu não tinha paz em casa. Nós vemos, Pastor Vítor, que a história de Dona Filomena é o retrato da vida de muitas pessoas. Uma atitude que trouxe uma mágoa e que após a mágoa começou a trazer problemas de saúde, problemas com a família. Quer dizer, a mágoa só causa destruição. E há quem tente manter a mágoa, não é por muitos anos, porque a senhora ficou muitos anos magoada. Há quem guarda aquela mágoa porque não quer dar o braço a torcer, porque pensa, se eu perdoar, eu vou dar razão a outra pessoa. Mas, na verdade, mais vale perder a razão e ter paz do que ficar com a razão e magoado e carregar um peso no coração. É verdade, a Dona Filomena, ela, além de perdoar, foi pedir perdão à pessoa, quer dizer, algo que não é comum de se ver. Era a mim que tinha que pedir perdão para ela, mas ela foi lá e pediu perdão, porque ela aprendeu, pastor João. Dona Filomena aprendeu quando foi na igreja, foi ensinado, o pastor orientou ela, né? Usado pelo Espírito Santo, o pastor orientou ela, que enquanto ela não arrancasse aquela mágoa de dentro dela, a vida não ia mudar e não ia mudar mesmo. Não é a pessoa dentro da igreja que vai mudar de vida, é a pessoa limpar o interior, limpar o coração. Foi o que a senhora Filomena fez, hoje a vida transformada tem um principal, o Espírito Santo, e é o que o senhor, a senhora deve fazer. Limpar o coração, amigo, amiga.